Você está preparado, preparada para a possibilidade de que o maior segredo da história da humanidade esteja prestes a vir à tona? E se eu dissesse que documentos mantidos nos cofres militares, escondidos por décadas e décadas pelo governo dos Estados Unidos, podem conter evidências de algo que não nasceu na Terra? O Pentágono afirmou que trabalhará com outras agências para cumprir a diretiva do presidente Donald Trump de divulgar arquivos relacionados a vidas extraterrestres e aos WAPs, que são os chamados fenômenos aéreos não identificados. Mas a pergunta não é apenas o que será revelado. Estamos preparados para o que pode conter nesses dados? Porque isso não é só uma questão de política, isso é potencialmente a próxima revolução copernicana. Nicolau Copérnico deve estar extremamente satisfeito. Nós já descobrimos que não somos e não estamos no centro do universo. Depois, descobrimos que não somos especiais na Via Láctea. Agora talvez nós descobramos que nós não sejamos os únicos inteligentes por aqui. E isso acaba mudando tudo. Cultura, religiões. Avril Lobo, astrofísico de Harvard, diretor do Instituto de Teoria e Computação, autor do livro Extraterrestrial. Ele levanta um ponto bem crucial, porque parte do material pode estar classificado não por causa de alienígenas, mas porque revela o nível tecnológico da defesa americana. Ou seja, o maior segredo pode não ser ET, pode ser vulnerabilidade. Mas existem outras hipóteses, ainda mais inquietantes, e se a parte do material estiver classificado porque o governo simplesmente não sabe o que está vendo. Lembra do balão espião chinês? Demoraram demais para identificar. Agora imagina algo que acelera de forma impossível, em todas as direções, muda de direção sem inércia alguma, 90 graus, 60 graus, que executam manobras além do limite estrutural de qualquer aeronave conhecida na humanidade. Deixa eu te perguntar, você acredita que estamos sozinhos ainda, ou você acredita que o universo, com seus 2 trilhões de galáxias, resolveu investir bilhões de anos em evolução apenas aqui na Terra? Porque olha só o que aconteceu nos últimos anos. Em 2017, chega o Oumuamua, um objeto interestelar com uma aceleração não gravitacional inexplicável. Depois o 2I Borisov, agora estudos sobre os objetos como o hipotético 3I Atlas, reacendem todos os debates. Então esses corpos interestelares, eles são como garrafas lançadas ao oceano cósmico. E se uma delas não fosse natural? Se o Oumuamua fosse uma vela solar artificial? Se o Borisov fosse apenas a ponta do iceberg? E se o 3I Atlas carregasse tecnologia? A física, ela não proíbe civilizações mais avançadas. A estatística quase exige que existam. Então, a questão é outra. Eles já nos visitaram? No meio disso tudo, o presidente Trump orienta a divulgação de documentos. Já o ex-presidente Obama já havia mencionado semana passada fenômenos inexplicáveis e acredita nos seres extraterrestres. O Congresso acaba de criar um escritório para investigação de anomalias em todos os domínios. Não estamos falando aqui de teoria de internet. Estamos falando de dados no radar, de sensores infravermelhos, de telemetria militar. Então, se houver dados mostrando objetos reais com desempenho muito, mas muito além de qualquer tecnologia humana, isso não é entretenimento. Isso é uma ruptura civilizacional. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o teu like, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo, que a hora é chegada. E comenta aqui embaixo se você quer que a verdade seja realmente exposta a todo mundo. Agora vamos continuar. Janna Levin, ela é professora de física e astronomia. Ela nos lembra algo muito importante, porque cientificamente, primeiramente nós buscamos os micróbios, as vidas simples, as assinaturas químicas em exoplanetas. Porém, Avril Lobo, ele argumenta algo muito ousado. Talvez seja muito mais fácil encontrar tecnologia do que bactérias, porque a tecnologia, ela deixa rastros, ela deixa assinaturas artificiais, ela nos deixa movimentos impossíveis. Se nós já detectamos algo assim, mas não sabíamos interpretar. Imagina um formigueiro, as formigas olhando para um drone e não conseguem compreender, não conseguem classificar, porque não tem uma categoria mental para aquilo. E se nós
formos ou fôssemos estas formigas, se estamos observando algo que simplesmente está além da nossa moldura cognitiva. Neurociência mostra que o cérebro filtra o que não consegue classificar. E por fim, nós ignoramos o que ameaça o nosso modelo de realidade. Talvez o maior segredo não seja eles existem. Talvez o maior segredo seja nós vimos, mas não o compreendemos. E existe ainda algo muito maior. Se descobrirmos que não estamos sozinhos, o que acontece com a nossa teologia, o que acontece com a nossa política, o que acontece com a nossa economia, o que acontece com a nossa identidade. Evil Lobo disse algo bastante poderoso. Se acreditamos em Deus, talvez Deus não seja um pai de apenas um filho de uma casa. Isso é bastante profundo, isso é bastante cósmico, isso é desconcertante. Imagina acordar amanhã com documentos, confirmações oficiais. Existe tecnologia humana registrada na Terra. As bolsas caem, as religiões entram em crise ou simplesmente seguimos para o trabalho? Porque talvez a revelação muito mais chocante não seja a existência dos seres extraterrestres, mas a nossa capacidade absurda de normalizar qualquer coisa. Se documentos antigos de 50 anos atrás forem liberados, isso não vai mudar o campo de batalha atual. Tecnologias da Guerra Fria são obsoletas. Então, por que manter esse segredo? Por medo, pelo controle ou simplesmente uma burocracia estatal institucional? Se houver algo lá, isso pode inaugurar a maior mudança de paradigma desde Nicolau Copérnico. Nós não somos o centro, nós não somos o topo. Talvez nem sejamos os mais avançados. Isso pode ser algo libertador ou aterrorizante. E se o universo não for apenas silêncio, mas nós que ainda não aprendemos a ouvi-lo? A verdade é simples. O universo é vasto demais para nossa arrogância e a física permite. A probabilidade favorece. A história, ela nos mostra que sempre estivemos errados quando nos julgamos únicos. Se houver revelação, gente, não será o fim, será apenas o começo de uma nova era. E se não houver nada, ainda assim, teremos aprendido algo de fundamental importância, que a busca pela verdade, ela deve ser maior do que a busca pelo medo. Se você quiser continuar acompanhando essa investigação, se você quer análises profundas sobre ciência, sobre cosmos, espiritualidade e os grandes mistérios do nosso tempo, se inscreva em nosso canal agora, compartilhe, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que está pronto para questionar a tal realidade extraterrestre. E comenta aqui, se a revelação cósmica vier, você quer saber tudo ou prefere não saber? Porque a história pode estar prestes a virar a página. E talvez nós estejamos no parágrafo decisivo. Um grande abraço a todos, a todas, e que os seres que estão encarnados em prol, em função da revelação cósmica, recebam os nossos aplausos pela sua coragem. E isso eu deixo para o querido, que sigo há mais de 15 anos, Jean Valjean, Rogério de Almeida Freitas. A revelação está batendo a nossa porta. Thank you.